Olá, boas-vindas a esta nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto porque o assunto aqui é absolutamente crucial. O nosso objetivo é colocar todo mundo na mesma página sobre algo que, convenhamos, deixou de ser opcional há muito tempo. Estamos falando da acessibilidade digital como pilar central na construção de software de qualidade. E para isso, vamos mergulhar no nosso guia institucional, as diretrizes para a acessibilidade para sistemas web e entender como ele traduz regras técnicas super complexas para a realidade prática de quem desenvolve no dia a dia. Para a gente não se perder, o roteiro é bem lógico. Primeiro, uma rápida introdução à acessibilidade digital. Depois, vamos dar uma olhada nas normas, a WCAG e a ABNT. Em seguida, o desafio da implementação. Aí entramos no nosso astro principal, o Guia Institucional Prático. Passamos por alguns testes práticos e fechamos com a ideia do ciclo contínuo. Simples assim. Vamos lá. Ponto 1. Introdução à acessibilidade digital. Antes de a gente sequer pensar em código, tag ou norma técnica, precisamos ancorar isso na realidade. Porque no fim das contas, não estamos lidando com algoritmos, estamos lidando com pessoas. Então vamos pensar juntos como é na prática uma barreira digital. A web foi criada para ser um espaço universal, certo? Mas as barreiras digitais literalmente fecham as portas para quase 20 milhões de brasileiros que têm alguma limitação visual, motora, auditiva ou cognitiva. A barreira acontece no momento exato em que um sistema ignora que as pessoas são diversas. E aqui entra uma confusão super comum. Usabilidade e acessibilidade não são a mesma coisa. Usabilidade é quando o sistema é fácil de usar para aquele chamado usuário médio. Já a acessibilidade vai bem além. É garantir autonomia de verdade. É remover as barreiras ativamente para que um leitor de tela ou um teclado adaptado funcionem com perfeição. É sobre não deixar ninguém de fora, sem exceção. E quando as diretrizes são ignoradas? Bom, a gente vê frustrações reais acontecendo o tempo todo. Pense em botões que não têm o nome acessível no código, formulários em que o leitor de tela não faz ideia do que digitar, ou quando a navegação por teclado simplesmente não mostra onde o foco está. Tem também aquele contraste de cor péssimo que exclui quem tem baixa visão, aquelas janelas modais que travam tudo e, claro, aqueles captchas impossíveis de resolver que parecem bloquear o acesso em vez de garantir a segurança. Tudo isso precisa sumir dos nossos sistemas urgentemente. Ponto 2. Normas WCAG e ABNT. Entendido o problema real, é hora de entender as regras do jogo. Vamos ver como isso funciona no cenário técnico e normativo. A grande referência mundial é a WCAG, que está na versão 2.2. Ela é toda estruturada em 4 princípios básicos, formando a sigla POR. A interface precisa ser perceptível para todos os sentidos, operável, especialmente para quem usa teclado ou comando de voz. O conteúdo tem que ser compreensível, com lógica e clareza. E o código tem que ser robusto para funcionar direitinho em vários navegadores e tecnologias assistivas. Agora, o que é muito legal é como o Brasil abraçou isso. A norma brasileira ABNT-NBR 17225 pegou essa base da WCAG e organizou tudo de um jeito super didático. Aquilo que na WCAG era nível A e AA, a nossa norma transformou em requisitos obrigatórios. E o nível AAA ficou como recomendação de boas práticas. Tudo isso ajuda a cumprir exigências pesadas, como a Lei Brasileira de Inclusão, e resoluções importantes do Judiciário, como a Resolução CNJ 401. Ponto 3. O desafio da implementação. Só que, vamos ser sinceros, ter normas técnicas maravilhosas não faz o código se escrever sozinho. Existe um atrito gigantesco quando as equipes tentam aplicar isso no mundo real. A realidade, nua e crua, é esta. Sites que não estão em conformidade com as diretrizes de acessibilidade comprometem a inclusão digital e tiram a autonomia das pessoas com deficiência. O seu web.br já nos alerta muito bem sobre isso. Só que pegar centenas de páginas de uma norma altamente técnica e traduzir isso em design e código na prática não é brincadeira. É uma tarefa que muitas vezes intimida as equipes. Então, a grande pergunta que fica para quem gerencia, desenha e desenvolve software é: como a gente aplica um monte de regras extensas sem transformar a acessibilidade num mero checklist burocrático e ainda garantindo autonomia para quem vai usar o sistema no fim do dia? Ponto 4. O Guia Institucional Prático. É exatamente para responder a essa pergunta que entra a estrela da nossa análise: as diretrizes para acessibilidade para sistemas web. Ele é literalmente o elo perdido entre a legislação e o código-fontes. Para não ter confusão, é crucial entender a natureza desse documento. O guia não substitui a WCAG nem as normas técnicas da ABNT. Longe disso. Na verdade, ele atua como um manual prático, uma referência operacional no dia a dia.
Ele funciona como uma camada de tradução que mastiga aqueles requisitos complexos e facilita a vida e a comunicação das equipes que estão ali, com a mão na massa. A estrutura dele é fantástica e aborda desde as premissas básicas até os testes. Ele pega os conceitos e transforma em itens testáveis. Para cada critério de sucesso da WCAG, organizados em níveis A, AA e AAA, o guia traz definições claras, exemplos visuais maravilhosos de bom e mau uso na hora de implementar e ainda recomenda ferramentas e tecnologias assistivas para fazer a validação na prática. A grande sacada desta iniciativa se resume a esta frase: este documento foi feito para ajudar quem constrói software. O foco não é punir com exigências, mas sim capacitar. O guia empodera equipes multidisciplinares a construírem sistemas incríveis e inclusivos, superando de vez aquela ideia limitante de só marcar caixas de conformidade. Ponto 5. Exemplos práticos e testes. Chega de teoria, vamos ver como o guia salva o dia na prática, olhando para um cenário real de qualidade de testes que está super bem documentado. Acompanhem este cenário. Temos um caso de teste num portal institucional do TJRJ. A ideia foi ativar o assistente de Libras, o Rai-Bená, junto com a função nativa do sistema de aumentar a fonte, que é algo super essencial para pessoas com necessidades visuais ou cognitivas. Mas olha o que aconteceu na hora dos testes. Uma falha clássica. Ao aumentar a fonte em 200%, os botões pesquisar e limpar simplesmente estouraram e quebraram o layout. Eles saíram do lugar e começaram a ficar por cima do conteúdo da interface. Ou seja, um recurso feito para ajudar acabou quebrando o sistema, violando diretamente os critérios da WCAG de redimensionar texto e de realinhar a página. É aqui que o guia institucional brilha muito. Em vez de deixar a equipe de desenvolvimento batendo cabeça para adivinhar o erro, o guia já traz esse exato cenário mapeado. Ele documenta o critério e explica exatamente por que isso prejudica a navegação e mostra os exemplos visuais direto da norma técnica para evitar que esse erro aconteça. E o melhor de tudo, o guia vai muito além de só apontar o erro, ele traduz o problema na solução técnica. Ele orienta quem desenvolve a usar medidas relativas no código. Assim, ele garante que os containers de texto cresçam de forma dinâmica junto com a fonte. A pessoa aumenta a letra, o layout se adapta bonitinho, nada se sobrepõe e o sistema continua operável. Simples, prático e direto. Ponto 6. Acessibilidade no ciclo contínuo. Para a gente amarrar toda a nossa conversa, precisamos dar um passo atrás e olhar para o ciclo contínuo do software. Porque a acessibilidade não é uma etapa final mágica de correção de bugs. Ela tem que estar presente o tempo todo. Começa na concepção do produto, orienta o levantamento de requisitos, define as interfaces no design, guia quem está codificando lá no desenvolvimento, é validada na hora dos testes de QI e, claro, continua viva na fase de sustentação do sistema. É um fio condutor que acompanha todo o ciclo de vida do projeto. Tem uma frase muito poderosa dita por especialistas no lançamento da norma brasileira que resume isso. Mais do que um avanço técnico, essa mudança representa o reconhecimento da acessibilidade como um direito fundamental, essencial para a autonomia e a participação plena na sociedade. Exatamente isso. A acessibilidade não é um favor que a gente faz, é um direito civil garantir que o mundo digital seja um espaço onde todas as pessoas possam navegar com autonomia. Então, para fechar nossa análise, fica esta provocação. Se a tecnologia não é neutra, quais barreiras digitais estão sendo construídas inconscientemente hoje nas nossas entregas? E como a gente pode usar este guia para derrubar essas barreiras? Cada escolha de design e cada linha de código tem impacto na vida de alguém. O conhecimento para fazer diferente está aqui, documentado e disponível. A missão agora é aplicar no próximo projeto. Muito obrigado por acompanhar este nosso mergulho rumo a sistemas web verdadeiramente inclusivos.